Boa noite a todos, meu nome é Rita, sou dirigente do Templo de Umbanda Caboclo Mata Virgem e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês com relação ao médium que quer entrar para um terreiro, que quer fazer parte da Umbanda. Em primeiro lugar, tem que analisar realmente, você quer fazer isso? O que está te levando a ter esse sentimento, a ter essa vontade? Eu sei que muitas vezes esse desejo ele surge depois de estarmos frequentando uma casa, de estarmos acompanhando os trabalhos, nos consultando com as entidades. E isso muitas vezes toca o nosso coração, para que nós possamos entrar para um terreiro, para fazer parte, para ajudar, para contribuir, para se dedicar e se doar também. Mas tem algumas pessoas que acabam tendo a vontade de entrar para um terreiro, ou não vou dizer nem vontade, mas se achando obrigado a entrar para um terreiro, porque uma entidade falou que deveria entrar, porque uma entidade falou que tem que vestir roupa branca. Algumas entidades muitas vezes falam isso porque eles veem que está no caminho do médium. Mas, independente disso, de ser uma missão, tem que ser uma vontade, porque tudo depende do livre-arbítrio também. E o médium que entra para dentro de um terreiro, sem ser de coração, sem ser por amor, sem ser por vontade de participar, por vontade de se dedicar, ele fatalmente vai chegar um momento que ele vai sair. Até porque ser médium não é algo tão simples assim. É muito bonito quando se vai a um terreiro, ver todo mundo de branco, todo mundo feliz, né? Porque o trabalho, a Umbanda, ela traz muita alegria, como eu disse, quando se dedica de coração. Então os pontos são bonitos, as entidades em terra, os conselhos, é tudo muito bonito. A Umbanda é uma religião muito bonita e isso realmente envolve muitas pessoas. Isso traz aquela vontade de participar, aquela vontade de se dedicar, aquela vontade de fazer parte daquela corrente também. Isso é muito importante, é o primeiro passo. Ter no coração a vontade de participar, de querer ser médium, mas independente do querer, tem que saber que exige muita responsabilidade. Então, o primeiro passo, a partir do momento que se tem esse desejo de querer se entregar, de querer ser médium, querer fazer parte de uma corrente, é procurar uma casa. Pode ser a casa que vocês estão visitando, então comecem a olhar a casa com outros olhos. Observem o trabalho dos médiuns, observe a corrente como um todo, observe o dirigente, como é que ele se porta, como ele trata os médiuns, como ele trata os consulentes. Sinta a energia da casa, isso é importantíssimo, porque se é uma energia que envolve, se você se sente bem dentro daquela casa, então é um bom sinal, que é uma boa casa. O próximo passo é estudar um pouquinho, saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Umbanda, saber o que os médiuns precisam, qual é a missão deles dentro de um terreiro, qual é a responsabilidade, saber que não é só aquele momento que estão aqui dentro, estão dentro de um trabalho, não é só naquele momento que o médium é médium. O médium é médium 24 horas por dia, todos os dias da semana. Existe uma responsabilidade, existe uma disciplina que tem que ser seguida. Os médiuns eles têm os preceitos a serem feitos, têm banhos a serem tomados, têm horários, né, para estar dentro do terreiro, tem a sua frequência, que é muito importante dentro da corrente, porque a corrente ele trabalham como um todo, são uns ajudando os outros, eles estão sempre dispostos, né, ou deveriam estar dispostos a ajudar, a estar acolhendo aqueles irmãos, os consulentes que vêm procurar uma casa, saber que se eles não estão presentes no trabalho, que eles vão fazer falta,
primeiro pela corrente, né, a firmeza da corrente, como eles vão fazer falta também no trabalho de ajuda, de cambonagem, de entrega. Então é uma responsabilidade grande, mas é muito gratificante também. Então o médium tem que estar consciente dessa missão, tem que estar consciente dessa responsabilidade que vai assumir antes de assumir, para que depois não venha se arrepender. Não vou dizer que sempre é fácil, existem fases que o médium passa. O médium, quando entra, tudo é muito bonito, tudo é muito lindo, é a dedicação a estar dentro do terreiro, mas vai passando um pouco tempo e o peso dessa responsabilidade às vezes começa a desmotivar um pouco o médium. E isso também é função do dirigente, é função dos outros médiums estarem sempre ajudando esse médium que às vezes está passando por esse processo, que é um processo natural. Da maioria dos médios acontece isso, de ter aquele desânimo, de achar que a sua presença não faz falta dentro da corrente, muitas vezes sente falta de sair com os amigos, de se dedicar, porque, vamos dizer assim, alguns médios acham que ficam presos, que estão presos, porque não posso sair, não posso me divertir. Então isso tudo tem que ser muito bem pensado antes. Como eu disse, o médium, quando entra para uma casa, ele começa ter a sua responsabilidade, ele começa a precisar se dedicar, a se entregar em dias de trabalho e nos outros dias também, quando for necessário, uma reunião que tenha, ajuda para uma festa. Isso é a corrente que trabalha como um todo, isso é a corrente que se dedica a esse trabalho, a essa entrega, a essa, como é que eu posso dizer, essa missão, que é uma missão muito bonita, mas como tudo na nossa vida, exige dedicação, existe a entrega, existe a vontade de se doar. Só que aqui, dentro de um terreiro, sempre vai ter os médiuns que vão estar por amor e tem outros que vêm por uma missão, que é um erro. Só esteja dentro de um terreiro se você tiver a vontade de estar, de você querer estar. Não porque tem uma missão a cumprir. Isso nunca vai dar certo. Isso sempre vai deixar o médium, esse médium que entrou dessa forma, muito frustrado. Como eu disse, porque eu gostaria de sair, porque começa tudo ser motivo para desmotivar a estada, o que seria o principal, né? A dedicação, a entrega, a vontade de estar dentro de uma casa, vai tudo começar a desmoronar, porque ele não entrou ele não está de coração, ele não entrou por amor, ele não entrou por carinho, por querer estar ali. Ele entrou porque era uma obrigação que tinha que ser cumprido, porque ele tem uma missão com as entidades. E nenhuma entidade quer que o médium esteja dentro de um terreiro se não for por amor. É como eu converso com os médios da casa, eu sempre falo isso. Você está bem, você está feliz em estar na casa, você está feliz em estar na Umbanda? Se está, então ótimo, o caminho é esse. Se não está, não era isso bem que eu queria, então não fique, porque todo mundo tem o seu livre-arbítrio, todo mundo não tem uma obrigação de ficar dentro de um terreiro, não tem obrigação de estar dentro de uma corrente. Se está, tem que estar por amor, por vontade, por carinho, por necessidade até às vezes, porque precisa desenvolver a mediunidade, então tem essa necessidade até para o seu bem-estar, por estar desequilibrado, mas ninguém tem a obrigação de estar dentro de uma casa, dentro da Umbanda, ninguém é obrigado a nada. Por isso que Pai Oxalá sempre nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos tomar as nossas decisões. Então, se quer ser um médium, então queira, seja por carinho, seja por amor, não seja porque
alguém falou que tem que ser, esse alguém pode ser uma entidade, pode ser um dirigente, pode ser através de um jogo que falou que tinham que colocar a roupa branca. Não. Faça isso por ser um sentimento seu, por ser uma vontade sua, porque a dedicação é necessário. O ser médium exige uma disciplina muito grande, existe uma responsabilidade muito grande, e se não for por amor, dificilmente o médium consegue ficar dentro de um terreiro. Logicamente que todos têm o seu tempo para tudo, seja no trabalho, seja no relacionamento, não seria diferente dentro de um terreiro. Então cada um tem um momento, tem um tempo certo para estar em determinado lugar. E esse tempo pode acabar. Mas isso é uma outra questão. Mas se o médium já entra de uma forma errada dentro de uma casa, entra ou por impulso, né? Porque acha muito bonito, então eu vou colocar roupa branca, já é alguma coisa errada que provavelmente não vai dar certo. Provavelmente esse médium não vai ficar muito tempo dentro do terreiro. E se o médium entra também como uma obrigação, como eu tenho que cumprir uma missão, porque não, isso aí também não vai dar certo. Então só entre por um terreiro se for por amor. Só comece essa missão, que é muito bonita, se for com vontade, se for da sua própria vontade, não porque alguém falou que você teria que fazer. E se dedique. Se dedique com amor, se dedique com carinho, se dedique com respeito, porque o caminho é muito bonito. Não é fácil, como eu disse, sempre que envolve muita responsabilidade, muita disciplina, geralmente acaba não sendo fácil, mas também não é impossível. Se fosse assim, não existiriam os terreiros, não existiriam os médiuns. Então conheçam bem a casa que vocês querem entrar, conheçam bem a religião que vocês desejam seguir, porque é uma religião muito bonita, o culto à natureza, os orixás, eles nos amparam, eles nos trazem toda a energia que precisamos, as entidades nos dão conselhos maravilhosos, mas eles sempre pedem isso. É um dos princípios de todas as entidades, pelo menos que eu conheço, e as entidades da casa, eles sempre pedem 3 coisas para nós: dedicação, confiança e fé. Então, espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de orientação, né, no caso, para os médiuns que estão pensando em entrar para um terreiro, entrar para Umbanda, que pensem bem, que saibam se é o momento certo, se vocês têm essa disponibilidade para poder estar se dedicando, se vocês vão ter esse momento agora, é um momento de entrega realmente. Se for, continue em frente. Se não for, espere um pouco a hora certa para poder entrar, para que vocês não tenham que abandonar no meio do caminho, ou para que vocês vejam que não era o momento certo, que não estava preparado para essa grande responsabilidade e acabe abandonando. Isso acontece muitas vezes, não é uma coisa normal, mas se der o passo certo na hora certa, é a melhor coisa a se fazer. Como eu disse, espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de orientação para vocês, e qualquer coisa, qualquer dúvida é só falar que eu estou aqui para poder orientar e poder esclarecer vocês. Um grande abraço a todos, tenham uma boa noite.